ateu que tenha fé em alguma coisa, igual você falou, que seria a fé dos ateus. Eu sempre jogo que falar alguma coisa tem, alguma fé tem. E a gente viu, Aline, que tem gente aqui no nosso meio também que tem uma crença espiritual, uma crença em fantasma, ou até mesmo algo diferente, igual você falou aí sobre a bebida, né? Aquele medo da bebida. Então, realmente ainda tem esse viés. E a gente vê muito sobre isso. Exato. E, inclusive, a crença da crença faz com que muitas pessoas, mesmo dizendo que não acreditam em Deus, elas querem se apegar a alguma crença, a alguma coisa. Isso, Por isso, tabu, muitas né? pessoas acabam se apegando a pseudociências, porque aí ela quer acreditar em astrologia, aí ela quer acreditar em Chico Xavier, ela quer acreditar em qualquer coisa, sabe? Porque ela ainda não se desapegou e não entendeu, é porque não compreendeu que ela ainda é carregada da crença, ela ainda não se desfez disso. Então, ela acredita que se ela se desfazer completamente de qualquer tipo de crença, então ela vai estar cometendo um erro. Alguma coisa de ruim vai acontecer na vida dela se ela se desapegar completamente de qualquer tipo de espiritualidade religiosa, porque também não entende o conceito de espiritualidade, que é simplesmente você respirar, você se conectar com você mesmo, sempre atrelando a uma religiosidade, a uma religião, ou então numa crença, num sobrenatural, e algo que não pode ser provado cientificamente, né? Ela quer se apegar a alguma coisa desse tipo. Isso acontece demais, né? Porque ainda mantém a crença da crença. E eu adoro falar sobre esse assunto, Johnny. Aí, ó, que legal. É muito forte. A gente começou a falar um pouco sobre design e o pessoal das crenças dos ateus, né? Que entra um pouco nas pseudociências, que é incrível que o Hércules, nosso professor, Aline, ele é professor de química, grande parceiro aí do canal aí, e a gente combate, né, todo mundo junto aí, as pseudociências, né? Principalmente o próprio design, né? Que é onde é uma maior pseudagem que está no nosso meio aqui, né? Gigante. E, igual você falou, né, que tem a teoria do design, que muitos ainda têm esse viés. Tem ateu que vai e acredita nos ETs, que veio dos ETs, a gente. Sim. E tem ateu, né, que faz isso. Tem ateu que acredita na espiritualidade, tem ateu que acredita na homeopatia, astrologia, psicanálise, principalmente a psicanálise, que a gente vê aí esse debate aí entre muitas pessoas do nosso meio, que o cara lá fala assim, mas a psicanálise pode ter realmente uma verdade. Não, lógico que não. E eu conheço gente que é ateu e que falou isso aí na minha frente. Eu não vou falar quem, senão o pessoal fica chateado. Mas falou. Aí eu falei, como isso, cara? Como isso? Então, a gente lê, você vê, né, que ainda mesmo que tenha aquele viés religioso, teve aquele viés religioso, ainda pegam um resquício da crença, né? Da crença. É que é o ateu que quer ter algum tipo de fé, né? É engraçado Exato. Que eu sempre falo isso lá no meu perfil, né? Porque eu tô ali para realmente deixar as pessoas desconfortáveis. Eu falei isso ontem. Eu não tô aqui para trazer viés de confirmação a você. Eu sei que a maioria de nós busca isso, né? Busca viés de confirmação para que reforce aquela crença que a gente tem a respeito de algo. Então você é ateu, mas você ainda acredita no moralismo religioso. Você ainda tem o moralismo religioso em você. Ou então você é ateu e ainda acredita em pseudociências. Ou você sempre vai se apegar a alguma coisa, mas eu tô ali para desconstruir de fato todas essas crenças, não importa qual seja. E aí, todas as vezes que eu trago algum tema que vai de encontro com aquilo que o ateu ainda acredita, aí eu perco uma penca de seguidores. Ou então, por exemplo, Sério? Sempre. Outro dia eu estava falando, o Gontijo falou sobre esse tema também, sobre a descoberta lá dos paranormais, né? Falando sobre os paranormais. Sim. Pois é, e aí o Gontijo falou, e eu também trouxe esse tema lá no meu perfil, e aí o pessoal, eu gostava de te seguir quando você falava de ateísmo, mas com outros cristãos, mas agora que você está falando da minha crença aqui, ó, porque você não pode dizer que não existe, não existem paranormais, você não pode falar que isso aí você não entende, esse assunto você não deveria estar falando, e aí tchau, adeus, estou indo embora. E tem vários assim, né, e aí cada assunto que eu pego, ontem eu falei sobre a transexualidade. E quando eu falo sobre transexualidade, ou quando eu falo sobre a comunidade LGBT, pronto, vem aquele monte de ateus. Não, olha só, eu entendo o que você está dizendo, mas
Eu entendo aí que você está... vários ateus. Eu estou entendendo o que você está dizendo, mas não queira considerar homem é homem, mulher é mulher, e estou indo embora. E aí começam a bater de frente, porque bate de frente realmente com muitas crenças, e algumas crenças, elas estão tão fortes, tão entranhadas em você, que até para você questionar, até para você se abrir ao questionamento, de simplesmente olhar e falar, bom, deixa eu pesquisar mais a fundo, porque o que eu acreditei até aqui foi isso. Mas eu aprendi isso lá atrás. Talvez eu esteja com viés religioso. Deixa eu pesquisar de forma mais cética, né, para eu entender o que a ciência está dizendo, porque a ciência se atualiza o tempo inteiro. O que você aprendeu lá atrás na ciência, ela já modificou. A ciência não se apega. Quem se apega a crenças é igreja, é religião. É religião que mantém tradição, é religião que mantém conservadorismo. A ciência não, a ciência muda o tempo inteiro. O que foi descoberto há 1 ano atrás pode ser que já tenha mudado. E eles não têm vergonha de dizer que mudou. Então, assim, olha, até aqui a gente sabia, mas isso aqui, esse pontinho aqui, faz tudo isso aqui ser invalidado. Né? E a gente mudou realmente. Por quê? Porque a gente descobriu algo completamente diferente. E a ciência não tem vergonha de dizer isso, porque isso é ciência. Então, as pessoas, elas não têm, muitas vezes, nem a capacidade de se abrir ao questionamento. E calma aí, deixa eu entender melhor isso aqui, sem um viés religioso, porque é isso que a gente deveria fazer. Porque a descrença não faz você se desfazer daquilo que você carrega, que você chama de identidade, daquilo que você chama de essência, daquilo que você chama de ser seu, a sua identidade, né? Ela não faz mudar isso. O que faz mudar isso é você começar a questionar tudo aquilo que você acreditou até hoje. E sempre você vai encontrar um viés religioso, não adianta. Isso aqui eu aprendi com a minha mãe. Sua mãe era religiosa? Seu pai era religioso? Seu tio, sua avó, sua professora, eles eram religiosos? Então eles te ensinaram com viés religioso. E você carrega isso chamando de identidade, de sua essência, mas nunca parou para se questionar. Calma aí. Deixa eu compreender isso aqui, se realmente é verdade ou não. Então, quando eu trago esses assuntos, é para incomodar, é para fazer refletir, é para fazer você ir lá e pesquisar e entender. Você não precisa concordar comigo em tudo. Óbvio que não estou ali para poder definir como você deve pensar ou agir, nada disso. Mas para te fazer refletir sobre coisas que você nunca refletiu antes, sobre coisas que você nunca parou para pensar, nunca parou nem para pesquisar. Mas repete isso frequentemente porque você aprendeu assim. E todo mundo à sua volta fala assim, fala do mesmo jeito. Então você fala, bom, esse aqui é o certo, esse aqui é o errado e ponto final. Não tem ponto final para certo e errado. Tem você começar a questionar.